Glória a Deus, aleluia. Essa oportunidade do sol da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. E o versículo em apreço é Êxodo 33, versículo 15. É o texto que nós estaremos lendo nessa oportunidade. Êxodo 33, versículo 15. Onde nós vamos meditar nessa noite. Vamos ler nessa oportunidade. Glória a Deus nas alturas. Amém. Obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. A tradução do Data Show, por certo, está um pouco diferente. Então nós vamos ler ali para que possamos, mais uma vez, de acordo com o que o telão está. Então disse-lhe: a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Glória a Deus nas alturas, a igreja poder se assentar neste lugar. Nossa gratidão a Deus por estarmos aqui, celebrando aqui, falando, estudando, adorando a Deus nesse congresso. 57 anos dessa igreja. Nós estamos em uma festa, encerrando uma festa, e nós que fazemos parte dessa igreja, desse ministério, somos imensamente gratos pela tua presença, por você estar conosco nessa noite, ter vindo juntamente conosco celebrar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, e eu tenho certeza de que Deus, desde o começo do culto, tem abençoado a tua vida e vai continuar abençoando até o término deste culto, para a honra e glória do nome dele. Então, nesta oportunidade, a nossa gratidão a Deus, à igreja, nosso pastor presidente. A gente sempre fala pastor presidente, mas eu já expliquei para os irmãos, mas a gente explica, porque às vezes não se tem tempo. Então, quando a gente sauda o pastor, a gente está saudando toda a igreja. Então, toda a igreja, a nossa gratidão pela oportunidade de aqui estar. E eu estava meditando a palavra do Senhor. Então nós estamos aqui desde sexta-feira sobre esse tema, mas nós já estamos estudando sobre Moisés desde terça-feira. Desde a mensagem de terça-feira, pastor Marcelo, a gente já está com a nossa mentalidade, já estamos bem latente na nossa memória a respeito de Moisés. Então, por certo, os irmãos que tiveram a oportunidade de acompanhar a nossa trajetória desde terça-feira, conseguiu perceber que os irmãos que aqui vieram esmiuçaram tudo sobre Moisés. E vou dizer para os irmãos, aqui nós tivemos uma gama de pregadores originários da Assembleia de Deus, assembleianos, e com uma mentalidade aquela que eu acredito, porque quando o pregador vai pregar a palavra do Senhor, se a palavra de Deus não for o suficiente para te emocionar, para te fazer chorar, para te fazer refletir, para te fazer dar glória, nada mais é capaz de assim o fizer. Animador é uma coisa, pregador é outra coisa. E eu digo para os irmãos, existem mensagens que ficam gravadas na tua alma. Eu já li algumas vezes o livro do Êxodo, confesso para os irmãos, mas depois do estudo de hoje, todas as vezes que eu leio o capítulo 32 e 33, eu não tenho condição de esquecer do estudo de hoje. Existem mensagens que ficam gravadas na tua história, como na minha vida, como na tua vida. Quando eu lembro de Ezequiel 47, eu lembro do pastor Levi Aguiar, uma mensagem que o irmão pregou lá, ficou no coração. Quando eu lembro dos discípulos da multiplicação, lembro de uma mensagem lá do pastor Bernardino. Quando eu lembro da mensagem do Espírito Santo, eu lembro do estudo que o evangelista Anderson Santos deu, e muitas outras mensagens que os irmãos aqui mencionaram. Então eu tenho certeza de que o Senhor tem falado conosco. E Deus estava ainda trazendo na minha memória, no decorrer do ano, como é que Deus faz conosco, como é que Deus prepara. Tudo para Deus tem um significado importante. E no decorrer do ano, nós estamos aqui, finalizando as nossas festividades aqui na nossa sede, com a festividade, com a festa da igreja. Mas desde o introito do ano, a gente já vem comemorando e celebrando ao Senhor. Então a gente já passou aí juntamente com a juventude, declarando aquilo que Daniel dizia, que o Senhor é rei para sempre, o rei sem terra, aquele que é, que era e que sempre será rei. Deus já nos trouxe a memória que é necessário a gente se posicionar. Os irmãos aí
trabalharam, e Deus já trouxe a nossa memória na festividade. É necessário se posicionar. Deus nos trouxe a memória novamente com a juventude, é preciso ter identidade. Então você tem o Deus reconhecendo que Ele é o Senhor, que é Rei. Você tem aí Deus trazendo para nós que você precisa de ter uma posição. Deus trazendo para nós que nós precisamos de ter uma identidade. E estamos fechando a nossa festividade declarando que sem a presença do Senhor nós não podemos seguir. Então não basta reconhecer que Ele é Rei, não basta você dizer que tomou uma posição, não basta você dizer que tem uma identidade. Você precisa de ter a presença manifestada na tua vida. Aprendemos aqui a diferença entre a presença, porque saber que Deus está presente em todos os lugares, qualquer um dos irmãos aqui, que eu conheço a maioria aqui, que ama a palavra de Deus, qualquer um dos irmãos conhece o Salmo 139. Se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu descer às profundezas, o Senhor lá está. Faço menção aqui de 3 elementos. Então o salmista está se expressando que Deus é aquele que ocupa o espaço, a matéria e o lugar. Então não existe aonde você esteja que o nosso Deus não esteja presente. Mas nós aprendemos, é diferente entre a presença e a manifestação da presença. Essa igreja durante 57 anos não apenas sabe que Deus está presente, mas durante 57 anos esta igreja, ela tem e sente a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nem todos tiveram aqui o privilégio de estar, e Deus nos deu um esboço da mensagem. E eu louvo a Deus, irmão, porque quando Deus nos dá aí as partes, os esboços da mensagem, e no decorrer desse dia, alguns pregadores falaram algumas coisas, mas os pontos principais que Deus já nos tinha nos entregado, eles não comentaram. Então nessa noite, por certeza, os irmãos que estão aqui na trajetória desde sexta-feira, que ouviu todas as mensagens, com certeza já tem um panorama maior de tudo aquilo que foi tratado. Mas nós temos pessoas que não tiveram o privilégio que nós tivemos aqui. Pessoas que estão aqui hoje nos visitando e que não puderam estar aqui no decorrer desses dias. Então por isso, a gente pontua e começa, para que todos possam entender aquilo que Deus tem para trazer para todos nós aqui nessa noite. Então eu começo, não do nascimento, o pastor falou na terça-feira. A gente vai começar do capítulo 13 de Êxodo, que é quando Deus está chamando Moisés. A gente parte daí, uma galopada até o versículo, até o capítulo de número 33. Então no capítulo 13 do livro do Êxodo, a gente vai ver o chamado de Deus. Moisés lá na terra de Midian, a sua trajetória, fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer naqueles anos que ali passaram, cuidando do rebanho do seu sogro. Ele estaria fazendo isso normal, como de costume, como dos anos que ele saiu do Egito, ele está fazendo. Mas em um determinado dia, algo aconteceu de diferente, porque era comum a sarça pegar fogo no deserto, mas Moisés notou algo diferente. E eu posso imaginar que o fogo daquela sarça era um fogo diferente e totalmente fora daquilo que ele já tinha visto totalmente antes, com outra peculiaridade, que aquela sarça, o fogo era tão intenso, mas a sarça permanecia preservada, não se consumia. Então quando Moisés analisa aquilo, a Bíblia vai nos dizer que Moisés logo diz: eu vou me virar e ver que maravilha é esta. Então desde o começo Moisés, então, tem uma maravilha, tem algo ali de diferente. Ver sarça pegando fogo, eu já vi aqui no deserto, 40 anos de deserto, já vi diversas sarças pegar fogo. Explicação eu posso dar, porque lá no Egito eu estudei tudo. Então a explicação, como que combustão, como que se faz para pegar fogo, ele também sabia. Mas ali estava alguém que estava acima da sua capacidade racional. Eu já quero dizer para você que está aqui nessa noite, que apenas está com a sua racionalidade aberta. Não fique apenas com a sua racionalidade aberta, mas com o seu ouvido espiritual e o teu coração também aberto, porque Deus te trouxe aqui para trazer uma palavra para o teu coração. E Moisés vira, vê a sarça, e sabemos a história, se achega. Moisés até então bem à vontade, para adentrar depressa ali, para ver o que está acontecendo. A primeira coisa que Deus faz: Moisés, para um pouco, tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está é santo. Aqui a gente para refletir. Você pode entrar em diversos lugares de qualquer maneira,
mas Eclesiastes 5 ainda permanece o mesmo. Quando Eclesiastes diz, olha, você pode entrar no clube de qualquer maneira, pode entrar no tribunal de qualquer maneira que você quiser, pode entrar no bar e sair de qualquer maneira, mas o princípio que Deus estabeleceu em Eclesiastes 5:1 permanece o mesmo: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esse princípio não vai mudar, esse princípio vai continuar. E nesta manhã foi dito aqui, nós vamos decorrer da mensagem, que nos dias atuais, os homens, não Deus, estão tirando algumas peculiaridades daquilo que Deus não autorizou de se mudar, e aí o problema acontece. Aprendemos aqui, primeiro, é no céu revelado, depois, aqui na terra transmitido. Louvado seja o nome do Senhor. E assim vai indo, chega no versículo 12, do capítulo 3, Deus já começa a dizer, Moisés, eu serei contigo. Deus dá uma missão, o povo clamou, Deus envia Moisés, Deus já fala com Moisés, eu irei contigo. Moisés vai até a presença de Faraó, acontece todo aquele cenário, as pragas, tudo aquilo, que maravilha. O povo está caminhando, a terra prometida, que lã iria manar leite e mel, o povo está na direção. Então nós chegamos no capítulo 33, nós vamos parar aí, porque o tempo não nos espera. E quando chega no capítulo 33, a gente observa aqui, como vimos, um diálogo entre Deus e entre Moisés. De um lado está Deus, de um lado está o povo, e no meio está Moisés, como a gente aprendeu aqui, rogando a Deus pelo povo, porque o povo havia feito algo de errado diante do Senhor nosso Deus. A presença de Deus manifestada, você lê Êxodo 25, você vai ver ali Deus dando para Moisés todas as diretrizes, toda a arquitetura lá do tabernáculo, no 25 do Êxodo. E dentre estas coisas só faço menção de uma, a arca do Senhor. A única coisa que faço menção no capítulo 25, para a gente avançar, a arca do Senhor. E a arca tinha um significado especial, porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então quando se via a arca, logo se trazia, Deus está presente. Mas um detalhe na arca que o Senhor mandou fazer vocês vão fazer a arca, madeira de acácia, revestir de ouro, vai colocar na arca 4 argolas, não se pode tocar na arca, terá que se passar 2 varas para carregar a arca, pronto, aquilo que Deus estabeleceu, isso não muda, passa os céus e passa a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, não pode colocar a mão na arca, a arca está proibido, tem que meter a vara e carregar a arca, amém? Pois bem, avançamos. Quando chegamos aí, no capítulo 33, que é onde está o nosso versículo, sabendo no capítulo 32, Moisés vai para o monte, fala com o Senhor, fica lá algum tempo, tudo que aprendemos, e Moisés agora está descendo, para poder transmitir para o povo aquilo que ele recebeu do Senhor. Lá em cima Deus já havia revelado para ele, tudo que o povo havia feito lá embaixo, Deus já havia revelado, porque o nosso Deus é o Deus de Daniel 1:22, Deus ainda continua revelando o profundo e o escondido. Tem muito profeta de Facebook e Instagram aí, mas eu sei que ainda tem pessoas que têm a presença de Deus, e mesmo que ele esteja na casa dele, Deus já está revelando tudo aquilo que o rei está programando fazer contra a nação de Israel. Então quando Satanás está tentando contra a igreja, o Senhor já está dando a revelação para os teus servos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, irmão, é aquele que está revelando, como eu já disse, o Senhor é aquele que é dono do templo. Então a arca do Senhor, a história dos filisteus, o pastor José Domingo aqui falou parte da história, falou de Davi, os hinos que a irmã cantaram aqui, a trajetória de Davi, o esforço de Davi, para trazer a arca de volta para a terra de Israel. E aqui tem uma peculiaridade, porque a presença de Deus foi embora, a presença de Deus está com os filisteus, a presença está lá, mas eles não podem usar, porque só pode usar a presença como nós aprendemos. Há uma diferença entre estar a presença e a manifestação da presença. A presença está lá, mas a presença está parada.
porque Deus só pode manifestar a tua presença na vida daqueles que têm intimidade com Ele. É por isso que nesta noite Deus está manifestando a presença dEle, porque aqui tem muitas pessoas que têm intimidade com Ele, então Ele pode manifestar a tua presença neste lugar. Glória a Deus nas alturas. E a Bíblia diz que a arca está lá, resolve-se trazer a arca, mas algo me chama a atenção nessa trajetória de 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, verso 1 e 2, diz que a arca do Senhor, lá em Kiriat Jearim, ela fica 20 anos na casa de Abinadab, e eles constituíram Eleazar para tomar conta da arca. Mas algo me chama a atenção, a arca está lá 20 anos, estamos aqui há 57 anos, tem pessoas que estão aqui há 57 anos, tem pessoas que estão aqui há 48 anos, tem pessoas que estão aqui há 30 anos, talvez eu esteja falando para pessoas que estão aqui há 2 anos, não importa o tempo que você esteja aqui, ou em qualquer lugar que seja, se a presença de Deus não se manifestar na tua vida, de muita coisa não adianta. A presença está lá, um amuleto, acostumaram com a presença, qualquer coisa, a presença está ali, a presença está ali, a presença está ali, se acostumaram, passou-se 20 anos, e eles acostumados com a presença. Nesta noite eu estou dizendo para você que está aqui neste lugar, não seja como Abinadab e Eleazar, não se acostumem a apenas saber que a presença de Deus está nesta igreja, nesse ministério, ou na igreja que você congrega, mas diga para Deus: Senhor, eu não quero apenas saber que a tua presença está neste lugar, mas eu quero sentir a tua presença atuando na minha vida. A presença está aí, um amuleto, e é assim nos dias de hoje. Aí a Bíblia diz, Davi na sua trajetória, não, vamos lá buscar a arca, os filisteus estão com a arca, vamos lá buscar a arca, tudo bem, vamos buscar a arca, e vai buscar a arca, está trazendo a arca, tudo maravilhoso, tudo bom, mas Deus já disse em Êxodo 20, a arca do Senhor tem que ter cuidado, dentro da casa do Senhor as coisas não é de qualquer maneira, você pode vir como está, mas tem que ter transformação. Você pode vir como está, todo esculhambado, mas quando chegar aqui, tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que falava da vida dos outros não fala mais, porque agora você foi revestido do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estão trazendo a arca, festa tranquila, aí daqui a pouco a arca vai cair. E um indivíduo, alguém diz que no inferno está cheio de pessoas de boa intenção. Eu vou parafrasear e dizer, talvez vai para o inferno, porque o inferno não foi inaugurado. Pessoas que estão cheio de boas intenções como usar. Mas você pode estar cheio de boas intenções no teu coração, mas se o princípio de Deus for descumprido, Deus vai acertar comigo e com você. Você pode até achar, irmão, que você está fazendo o que é bom, mas se o princípio de Deus for quebrado, as consequências virão. E a Bíblia diz que Uzá foi fulminado naquela hora, porque como já foi dito aqui, irmão, princípio de Deus não pode ser quebrado pelo homem. Tem um monte de homem aí quebrando os princípios que Deus estabeleceu, e não é fazendo coisa grande não, mudando coisas pequenas. Os fundamentos não podem ser mudados, porque a palavra de Deus não pode ser mudada. Então você que é pregador, você que é pastor, você que foi chamado para o ministério, que está no ministério, não remova os marcos antigos, não remova aquilo que Deus estabeleceu, porque vai trazer problema para a tua vida. Só tem um jeito de consertar o que está errado, tem que parar e observar a palavra de Deus. Não tem outro caminho na sociedade. Para consertar o que está errado, tem que parar e meditar na palavra do Senhor. Aí Davi então diz, agora eu tenho que parar, agora eu tenho que buscar aquilo que Moisés estabeleceu, chamar os sacerdotes, porque nós temos que levar essa arca embora. Então, meu irmão, estamos no século 21, a época da IA, a época da inteligência artificial, mas o meu Deus, Ele é atual, mas a tua palavra continua sendo o nosso baldrame, a tua palavra continua sendo o nosso escopo. Não vamos perder as diretrizes da palavra de Deus, irmão, mesmo no século 21, louvado seja o nome do Senhor. Para, analisa e diz, não, tem que fazer direito, para sentir a presença de Deus, para a manifestação da presença de Deus, não pode fazer de qualquer jeito.
para sentir a manifestação da presença de Deus, tem que observar aquilo que Deus estabeleceu na tua palavra. Aí ele para, medita. Mas nessa trajetória tem algo que acontece muito maravilhoso, porque a Bíblia diz: olha, a arca está aí, Uzá foi fulminado, aonde a gente vai deixar essa arca? E a Bíblia diz que a arca vai parar na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que lá ela não ficou 10 anos, lá ela não ficou 20 anos como na casa de Abinadab. A Bíblia diz que lá ela ficou 3 meses, olha só. A Bíblia faz questão de pontuar, lá a presença de Deus ficou 3 meses. E a Bíblia diz que em tudo, Obed-edom foi abençoado. Traduzindo para você, a Bíblia não nos dá detalhe, mas imagine que alguém foi visitar Obed-edom na quinta-feira, pastor Ness, e ele estava meio moribundo. Talvez ele, alguém da tua casa, alguém da tua família, um filho dele, talvez foi visitar ele na quinta-feira, Gabriel, e quando chegou lá ele estava moribundo. Daqui a pouco a arca chega, a arca entra para a casa dele. No dia seguinte alguém foi lá visitar ele. Quando foi visitar ele, pastor Ivo, viu um brilho diferente na vida dele, viu um brilho diferente na face dele, dizendo: onde você estava moribundo, hoje você já está curado. Sabe por quê? É porque a presença de Deus entrou na minha casa. Aleluia, Deus. Vou te dar um exemplo, Gideão, eu vou te pegar como exemplo aqui hoje. Me permita, para você entender o que é que aconteceu na casa de Obed-edom. Se você topasse com Gideão ontem, como eu topei ontem à noite, perguntasse para Gideão: Gideão, o que é você lá no Altair? Sou ministro do louvor, servo do Deus Altíssimo, sou membro da igreja. Só que hoje, agora já mudou, Gideão, porque ontem se eu te perguntasse, você ia responder hoje. Mas se alguém te perguntar hoje aqui: Gideão, o que você é lá? Você vai dizer: eu sou ministro do louvor, eu sou servo e sou membro do Ataíde, e agora eu também sou obreiro, porque eu sou diácono na casa do Senhor. Sabe o que mudou? É a presença de Deus na vida dele. Está vendo como que de um dia para outro a presença de Deus faz toda a diferença na tua vida? De um dia para o outro, irmão, de um dia para o outro tudo muda. E a Bíblia diz que tudo mudou na casa de Obed-edom. Aí eu vou mais além. Imagina que estivesse uma seca lá nessa época, os vizinhos fazendo irrigação, traçando aquilo, pastor Anésio entende irrigação, fazendo aquilo outro. Mas de repente no dia seguinte, passou um mês, os vizinhos estão olhando lá para o pasto de Obed-edom, tudo verdinho, tudo verdejante, olhando para outra roça: mas a minha está verde, a minha tá seca, a dele está verde. Aí Obed-edom: qual é o segredo? É a irrigação? Talvez contratou algum biólogo, algum engenheiro agrônomo. Ele dizendo: não, eu tenho intimidade com alguém que é muito mais além do que tudo isso, porque aqui na minha casa chegou a presença e eu estou desfrutando da presença. 20 anos é uma coisa, só com a presença lá, mas 3 meses fazendo uso da presença é diferente. Então, não importa se você tem 57 anos, 40 anos, 10 anos, o importante é que você tenha a presença de Deus na tua vida. Glória a Deus. Mas dentro do esboço da minha mensagem, o pastor também aqui já falou. Quando a gente lê Êxodo 33, versículo 11, dizendo que a tenda que Moisés armou fora do arraial, a tenda não podia mais ser colocada dentro do arraial, porque se a tenda estivesse dentro do arraial, quando Deus manifestasse a tua glória, todos aqueles idólatras iriam morrer. Por isso que a tenda está fora. Mas algo me chama a atenção, porque a Bíblia diz no versículo 11 que quem está lá é Josué. Mas se você notar dentro da lógica humana, quem era para estar mais próximo lá era quem? Era Arão. Era Arão, o texto era para dizer: Arão estava lá com Moisés. Só que Arão era sacerdote, só que Arão, pela pressão do povo, só que Arão, pelo conclave do povo que se achegou a ele, cedeu à pressão do povo.
Aqui Deus está me dizendo algo, irmão. Não importa onde você está, se você é aquele que Deus constituiu, não importa a pressão, não importa o mundo querendo entrar, não importa querendo que a igreja se escancare a tua porta, pastor Anésio, nós vamos continuar na posição. Aqui não tem espírito de Arão, aqui tem a presença de Deus. Aqui não se cede aquilo que o diabo quer, aquilo se faz aquilo que Deus manda. Glória a Deus, aleluia. Foi só pressionar que Arão cedeu. Mas aquele que tem intimidade com a presença, você pode pressionar, você pode fazer o que quiser, mas ele permanece firme, porque ele tem convicção daquilo que se está fazendo. Mas também algo me chama a atenção, porque a Bíblia diz que ele não arredava o pé da tenda com Moisés. E aqui eu aprendo algo que o pastor disse aqui na pregação, que já estava no nosso esboço. E eu já falei isso aqui algumas outras vezes. Estamos numa juventude hoje que não gosta de ouvir os mais idosos dos cabelos clãs. Uma juventude que olha para os pais e diz: não, você não sabe de nada, coroa, você está ultrapassado. Uma geração que olha para o pai e para a mãe e diz: não vai dar nada não. Uma geração que olha: não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu quero lhe dizer, eu sei, irmão, existem muitas vezes que dá problema sim, que dá ruim sim, e às vezes a gente acompanha, dá tão ruim que tem muitos que morrem. Tem outras vezes que dá tão ruim que pega 20 anos de cadeia, 40 anos de cadeia. Então tem hora que dá ruim sim, irmão, mas o princípio que Deus estabeleceu: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue o seu dia sobre a tua face da terra, e para que te vá bem. Não é só prolongar, é para você ir bem também. Sabe por que eu estou indo bem? Porque eu aprendi a honrar a minha mãe. Sabe por que tem pessoas que estão indo bem aqui? Porque aprendeu a honrar os teus pais. Jovens que estão aqui, enquanto você aprender e permanecer honrando os teus pais, você vai ir bem nesta terra. Mas algo me chamou a atenção, por quê? Porque aquele que tem a presença, que é Moisés, já tem uma experiência maior, é um líder nato, já tem uma experiência maior. E o pastor aqui falou que Moisés é lembrado, e é mesmo. Em diversas faculdades que a gente estuda, Moisés é lembrado. Em liderança, na área do direito, realmente a gente estuda muito, o senhor fala sobre Moisés. Na área, de administração, a gente sempre lembra de Moisés, porque foi um homem que ficou marcado na história. Então Josué percebeu que ele precisava ficar colado em Moisés. Só que nos dias atuais, irmão, tem uma geração aí que está diferente. Tem uma geração aí, pastor Anésio, que ele acha que o Senhor está fazendo sombra em mim. Tem uma geração aí que acha que o líder está fazendo sombra dele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele que tem a presença de Deus na tua vida, o líder nunca vai fazer sombra para ele, porque o líder é aquele que o ajuda, é aquele que o dá força, é aquele que o instrui, é aquele que o orienta, aquele que sente a presença de Deus. O líder nunca vai ser a sua sombra, porque nós estamos aprendendo, porque nem todo mundo sabe o que é a glória de Deus, nem todo mundo sabe o que é a presença de Deus. Não, vou te mostrar na Bíblia. Nem todo mundo sabe. O que acontece? Precisamos de uma pessoa que tem mais experiência. Vou te provar. 1 Samuel capítulo 3. A Bíblia diz que Ana sentia a presença. Todo o tempo ela ia lá no templo, sentia a presença, orava, pedia ao Senhor o menino. E Deus concedeu para Ana um menino. Quando Deus concede para Ana um menino, ela diz: olha, esse menino aí, eu vou levar ele para a casa do Senhor. Aconteceu o tempo, meu Deus, não tem mais tempo. Aconteceu o tempo, o menino foi entregue lá no templo, está lá trabalhando o menino. Aí Deus chama Samuel pela primeira vez, pastor Anésio. Quando Deus chama Samuel, o que é que ele faz? Ele se põe de pé e vai aonde? Ele vai perguntar quem? Os jovens lá da esquina? Ele vai procurar conselho com os amigos, como foi? Agora é Roboão ou Jeroboão? Me ajuda aí. Que vai procurar conselho? Sempre confundo Roboão com Gideão. Mas foi procurar conselho errado, os filhos lá, né? Aí a gente observa, quem é que ele foi procurar? Ele foi lá pela primeira vez. Pois não, o Senhor me chama? Aí ele diz: não te chamei não, volte a dormir. Aí a segunda vez, a palavra de Deus vai e chama Samuel. Pela segunda vez, ele se levanta, ele vai aonde?
Até ele, novamente, pois não, Senhor, o Senhor está me chamando? Vai dormir, não sou eu que estou te chamando. Pela terceira vez, a palavra de Deus chama ele vai aonde? Vai até quem tem mais experiência, vai até ele, aí ele entende, peraí, tem algo aqui, não sou eu que estou chamando o menino, mas eu tenho intimidade com Deus, e sei, quem está chamando o menino é Deus. Aí então ele vai dizer, se novamente te chamar, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Talvez você que está aqui nesta noite, acha que não precisa mais da velha guarda, mas Deus está aqui para lhe dizer, precisamos sim, porque muito nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se fosse Elias, se não fosse ele ensinar o menino, ele não teria dito, Senhor, eis-me aqui. E ainda para finalizar, quando o texto nos diz, olha, quando a Bíblia diz que antes da lâmpada se apagar no templo, Deus chamou Samuel. Então peraí, a lâmpada ia se apagar. Antes da lâmpada se apagar, Deus chamou Samuel e disse, Samuel, a minha presença irá contigo. Deus está dizendo para você aqui nesta noite, antes da lâmpada se apagar, Deus já preparou esse conclave, nesse congresso, durante todos esses dias, para te dizer, que Ele está te chamando pelo teu nome, como chamou Moisés, que Ele está te chamando como chamou Eli, para que a presença dEle seja contigo na tua vida. Mas eu não posso encerrar a mensagem sem te dizer, que tem muita gente na igreja, pastor Anésio, achando que está com a presença, mas a presença não está mais com ele. Vou te mostrar, aí você vai ler Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 3 fala a história de quem? A história de Sansão. Então tem gente na igreja como Sansão, que ainda está achando que a presença de Deus está na vida dele, mas não está mais. A Bíblia diz que lá na terra de Zoar, na tribo de Dan, Deus fala com a esposa de um certo homem chamado Manoá, e disse para ela que ela é estéril, queria conceder para ela um filho. E quando Deus disse para ela que queria conceder um filho, olha só, juventude, olha só, nós estamos aqui. Quando Deus disse que iria conceder um filho, Deus dá uma diretrizes para a mãe e para o pai. E Deus disse, olha, o menino será nazireu de Deus. E como nazireu, o menino tem 3 responsabilidades no decorrer da vida dele. Não pode tocar em coisa imunda, não pode beber nada que vem da videira, da vide, e também não pode o menino cortar o seu cabelo. É nazireu de Deus. E a Bíblia diz, a partir de agora, Manoá e sua esposa, é a partir de agora, porque esse menino já está consagrado desde o seu ventre. Talvez eu esteja falando para alguém que está aqui nessa noite, que talvez não teve o privilégio, que talvez você tenha um privilégio maior, porque você já nasceu na presença, já nasceu debaixo de uma promessa. Eu não tive essa oportunidade, a minha filha já teve, a minha filha já tem, porque antes de nascer, já era a promessa de Deus. E tem muita gente que está aqui nesta noite, muito filho de crente, que antes de você nascer, Deus já havia feito uma promessa na tua vida para os seus pais, te dizendo para você, você é nazireu de Deus, você é escolhido de Deus, Deus tem uma obra grande na tua vida. Então antes de você ser gerado, Deus já tinha uma promessa, como tinha na vida de Sansão. E já começou na vida de Sansão. E Sansão cresce. Primeira coisa que Sansão faz de errado, arruma uma mulher lá de Tino. Vou para lá, para Tino, contrariando aquilo que os seus pais haviam ensinado. E às vezes hoje muitos filhos nos dias atuais não querem a presença, acham que estão vivendo com a presença. Se você vê ele na igreja, até parece que tem a presença, que a presença se manifesta, mas ele não tem a presença de fato na tua vida, porque para ter a presença de fato na tua vida, tem que ter reverência, como eu já disse, seus pais, como já foi dito aqui, as autoridades, e também a tua igreja. E Sansão vai lá, arruma uma mulher lá de Tino, faz o que era mal aos olhos do Senhor, para a gente avançar. Depois novamente faz o que é mal aos olhos do Senhor. Agora ele vai para Gaza, arruma outra, só que algo me chama atenção quando ele vai para Gaza. Na sua trajetória de Tino,
Sansão quebra o primeiro preceito que Deus estabeleceu. Quando ele está indo para Tino, ele encontra um leão, filhotinho de leão, a Bíblia nos diz. Espedaçou o leão, jogou para o lado, foi embora a trajetória. Quando ele volta da sua trajetória, ele vai lá ver o que estava acontecendo. Mas olha como Satanás é sujo. Você que está aqui nessa noite, você que gosta da presença, que sente a presença, cuidado, Satanás é sujo. Aonde você já viu um leão morto produzir mel? Aonde? Tem algo errado aí, né? Então nem tudo que parece bom, que está sendo colocado diante da tua vida, é de Deus. Porque aqui e ali era só uma artimanha, um laço do diabo, para que Sansão tocasse em coisa morta e impura. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não importa se está se apresentando diante de você algo perfeito, algo bonito, por trás disso bonito, por trás disso maravilhoso, há uma armadilha de Satanás sobre a tua vida. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui, a minha presença é contigo, e eu estou abrindo os teus olhos nessa noite. Segue a trajetória. Agora ele vai para Gaza, para a cidade de Sorek. Só que algo que me chama a atenção: a tradução de Sorek quer dizer cidade da videira. Videira, peraí, Deus disse: olha, não pode tocar em nada que é de vinho. Então se é de Sorek, tudo de especiaria que tinha justamente da uva, aonde se encontrava? Lá em Sorek. Porque se a tradução quer dizer cidade da videira, então eles eram especialistas em videira. Deus já havia dito para ele, obrigado meu querido, Deus já havia dito para ele: não pode beber nada da videira. E quando ele vai para Sorek, o que é que ele faz? Com certeza lá se esbande e faz tudo o que é errado. Avançando, não temos mais tempo. Aí então Sansão vai, engana Dalila para aqui, engana Dalila para lá, faz aquilo outro, como a gente conhece a história. E todas as vezes que Sansão era amarrado pelas cordas 3 vezes, suas tranças presas, todas as vezes, a Bíblia não diz que Sansão levantava, ia de encontro aos filisteus e acabava com os filisteus. Ou seja, a primeira vez Deus deu a oportunidade para Sansão. A segunda violação que Sansão fez, Deus deu uma oportunidade para Sansão. Mas chegou a terceira transgressão, quando Sansão revela para Dalila: se cortar o meu cabelo, porque ele era nazireu de Deus, se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. O que Deus está dizendo para você aqui nesta noite: Deus já te deu uma oportunidade, Deus já te deu 2 oportunidades, e nesta noite Ele te trouxe aqui para te dizer: esta é a última oportunidade que eu estou lhe concedendo. Ou você volta para a minha presença, para caminhar com a minha presença, ou senão os filisteus vão te pegar. Aí Sansão se levanta: mais uma vez eu irei e arrebentarei com os filisteus. Só que a presença de Deus já tinha saído da vida de Sansão. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta noite. Talvez você acha, imagina que a presença de Deus ainda continua na tua vida, mas se você estiver colocando coisa errada diante dos teus olhos, tocando naquilo que não é para tocar, bebendo aquilo que não é para beber, fazendo aquilo que não é para fazer, não tem como a presença de Deus estar mais na tua vida. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está lhe dizendo: a minha presença tem que ser contigo. Eu te trouxe aqui para te dizer: sem a minha presença você não pode caminhar. E nós vamos orar, não tenho mais tempo. Você vai orar no teu lugar aí mesmo. Não, eu gosto de chamar na frente, não tem problema nenhum. Eu dificilmente chamo alguém na frente, só se Deus mandar mesmo, porque Deus vai abençoar você aí, tá? Graças a Deus o ministério do irmão que chama na frente, ora, amém. Mas nós vamos orar, você vai ficar no seu lugar mesmo, a gente vai orar. A presença de Deus está nesse lugar. E eu tenho certeza que você vai orar ao Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor um clamor: Senhor, em um tempo que a gente pede tantas coisas ao Senhor, quando eu vi esse tempo, meu coração bateu acelerado. A gente pede sabedoria, a gente pede um carro novo, a gente pede ao Senhor para nos dar condição de fazer isso, aquilo, outro, mas estamos esquecendo do primordial, da base, que é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, irmão, não nos faça sair daqui. Sem a presença de Deus, irmão, não saia do teu lugar. Sem a presença de Deus, não cante.
Sem a presença de Deus não pregue. Sem a presença de Deus, meu irmão, não dá um conselho. Sem a presença de Deus, meu irmão, não faça nada dentro do mundo espiritual. Porque sem a presença de Deus, se fazer algo sem a presença dele no mundo espiritual, vai dar errado. Glória a Deus nas alturas. Vamos orar nessa noite. Pode se colocar de pé. Nós vamos orar. E antes de orar, eu quero dizer, existe alguém que ainda não aceitou a Jesus como Salvador da tua alma, que ainda não tem a presença atuando e morando dentro da tua vida? Alguém quer dizer: Senhor, eu quero aceitá-lo como Salvador da minha vida. Eu quero aceitá-lo porque eu quero essa presença também para a minha vida. Essa presença que as irmãs sentem, essa presença que a juventude sente, essa presença que os obreiros sentem, que você que está aqui sente. Talvez tenha alguém que ainda não sinta essa presença, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Você precisa aceitar Jesus, para que essa presença invada o teu ser, invada a tua vida, invada a tua alma. Tem alguém para aceitar Jesus aqui nessa noite? Tem alguém para voltar para os caminhos do Senhor aqui nessa noite? Para voltar para a presença do Senhor? Tem alguém aqui nessa noite? Tem? Amém, glória a Deus nas alturas. Pode vir aqui. Agora sim, se quiser vir aqui na frente, pode vir. Glória a Deus nas alturas. O Senhor é fiel, irmão. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, irmão. Tem mais alguém aqui nessa noite? Deus está te chamando. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Senhor quer salvar a tua alma. O Senhor não te trouxe aqui em vão. A presença de Deus no ambiente, ela muda, irmão, estratégia. Você precisa, irmão, da presença de Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para realizar na tua vida. Quando nós aceitamos, dizemos: Senhor, que a tua presença invada o meu ser, a minha alma, é porque o Senhor tem algo para realizar na tua vida. Vamos orar. Tem mais alguém aqui nesta noite? Tem mais alguém? Se não tem, nós vamos orar aqui nessa noite pela vida da irmã. Afastada, está voltando. Estava sentiu nessa noite. Sem a presença não dá, né, meu irmão? Sem a presença não tem como caminhar. Sem cultuar, sem igreja. Deus trouxe a irmã aqui, porque a presença de Deus faz isso. Nos move, nos leva para o lugar certo. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Vamos orar, irmão. Enquanto a gente pregar, irmão, e Deus continuar falando, salvando, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa. É por isso que, como os irmãos disseram aqui, eu sou da linhagem. Eu não preciso ficar inventando nada, eu preciso pregar a palavra de Deus, irmão. Porque se a palavra de Deus não convencer, a pessoa nada vai fazer. Vamos orar, irmão. Senhor Deus e Pai, nesta noite, há uma gratidão, uma alegria no coração da tua igreja, no coração do teu filho. Porque, Senhor, a nossa irmã entendeu que sem a tua presença não dá para viver neste mundo. Muitas coisas podem tentar ocupar o lugar do Senhor na nossa vida, na nossa trajetória, mas a tua presença é insubstituível. Sem a tua presença a gente não caminha, não fazemos nada. Pai, que o Senhor possa abençoá-la, fortalecê-la. Ela está saindo daqui, Senhor, com a manifestação da tua presença na vida dela, para caminhar neste mundo. Ainda um pouco mais, Senhor, oro pela tua igreja, pela minha vida, por cada irmão, por cada irmã que veio aqui nesta noite. Pai, não nos deixa, Senhor, abrir mão da tua presença. Não nos deixa substituir a tua presença por nada. Não nos deixa perder a intimidade com a tua presença. Que nada possa roubar o lugar da tua presença no nosso coração. Que esta igreja até aqui, 57 anos de manifestação da tua presença, e eu creio que nós vamos continuar assim até a volta de Jesus, porque o Senhor está neste lugar, e o Senhor tem abençoado esta igreja, e cada irmão e cada irmã. Assim nós choramos nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a igreja.